a promotora. Eu sempre ensino na igreja, irmãos, que nós temos que ser provocadores de milagres. Provocadores de milagres. Então, há pregações que falam que Deus vai dar chave, vai dar carro, vai dar casa. Deus pode dar sim casa, Deus pode dar carro, mas Deus também te dá saúde, Deus te dá força, Deus te dá trabalho para você trabalhar, para você economizar, para quando chegar a bênção, você tem condições de tomar posse da bênção, né? Então, Deus dá, sim, Deus abre portas, sim, Deus também te dá trabalho para você trabalhar e ser produtivos em nome de Jesus. A paz do Senhor, queridos irmãos, estou muito feliz de mais uma vez estar aqui na casa de Deus, na casa de vocês, também casa de Deus. Estou muito feliz por conhecer o pastor Bonerzi, a esposa dele. Eu sempre ouvia muito falar e hoje eu fiquei muito emocionada quando eu vi eles chegarem. Assim, eu senti uma coisa muito forte no meu coração, assim, vocês dois servos, né? Servos há tantos anos servindo ao Senhor. Fiquei muito emocionada de conhecer vocês. Estou muito feliz por estar conhecendo. Irmãos, hoje o Senhor me deixou ver um pouco da glória dele, né? E a glória do Senhor não é só quando a gente recebe bênçãos para nós, é quando a gente recebe bênçãos de testemunho da vida de outras pessoas, quando a gente acredita nisso que o pastor falou. Eu já saio daqui hoje com a minha bênção, porque eu acredito, igualzinho ele falou, que uma das formas de a gente amar a Deus é amar as pessoas, né? E uma das formas da gente servir a Deus é servindo a pessoas. Vou contar um testemunho da Kessia, uma aluna que eu conheci lá no Nelson Hungria, no presídio. No presídio feminino, eu conheci uma menina que tinha 20 anos, que estava presa há 3 anos, envolvida em tráfico de drogas, né? E há 6 anos eu tenho esse projeto no presídio de dar aula, né? Eu dou aula de estética, de design de sobrancelhas, dou fora e também no presídio, para quando elas saírem de lá, elas terem uma profissão, né? Terem uma forma de viver. E há 6 anos atrás eu conheci, mas eu não tenho contato nenhum com elas, só enquanto eu estou no curso, né? São 6 semanas de curso. E eu conheci essa pessoa, e essa pessoa me marcou muito, devido à idade dela, né? Ela teria quase a idade para ser minha filha, eu fiquei muito fixa nela. Mas depois ela terminou o curso, eu terminei o meu tempo ali no Nelson Hungria, que foi 1 ano inteiro, e fui para outros lugares, né? Para outros presídios aqui do Rio. E hoje, irmãos, olha que bênção que eu falei para vocês, que o Senhor me deixou ver um pouco da glória dele, né? Eu estava à tarde andando com meu marido, quando a gente voltou para casa, eu recebi um telefonema de uma pessoa que dizia assim: oi, Cíntia, será que você lembra de mim? Eu fui sua aluna, Kessia, no Nelson Hungria. Lendo, né? Aí eu fiquei muito impressionada, assim, eu fui lendo, né? Ela disse assim: será que você lembra de mim? Como que eu podia esquecer, né, irmãos? Mas assim, da mesma forma como eu não esqueço, muito mais elas não esquecem de mim, né? Aí eu falei assim: claro que eu lembro, que bênção estar falando com você. Ela falou assim: pois é porque eu saí há 2 anos atrás, e há 2 anos eu estou trabalhando na área da beleza, e agora eu vou mudar de emprego e eu preciso da segunda via do meu certificado. Olha, irmão, isso é tremendo, né? Eu estou muito feliz e saber que vale a pena a gente amar a Deus amando a pessoas, né? Esse foi o propósito que Deus colocou no meu coração, de servir ao Senhor. Como um esteticista vai servir ao Senhor, irmãos? Fazendo o que ela sabe fazer. Como uma depiladora vai servir as pessoas, irmãos? Fazendo o que ela sabe fazer. Glória a Deus. Então, Deus nos deu dons, talentos, para que nós sirvamos a Ele naquilo que Ele já nos deu. Eu não precisava pedir para o Senhor fazer de mim uma grande pregadora. Se eu fosse uma grande pregadora, eu não seria uma grande esteticista e professora de depilação, amém? Então, é o que o Senhor precisa de nós, é no sentido de nós servirmos a Ele com aquilo que nós já temos. Como o pastor falou, né? Que esse é o lema, que eu até fiquei bastante emocionada, assim, quando ele falou, né? Uma das formas de você amar a Deus é amar as pessoas. Uma das formas de você servir a Deus é servindo as pessoas. E eu estou muito feliz, então o testemunho não é meu, né? Eu fui só participante. O testemunho é da Kessia.
essa menina que teve anos no Nelson Hungria, mas hoje ela me procurou porque ela precisa da segunda via do certificado dela, porque ela vai mudar de emprego. Amém? Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Glória a Jesus. Irmãos, meu sogro, o pai da Cíntia, ele sempre tem uma frase que eu gosto de repetir. Ele diz assim: olha, longo não tem que ser o sermão, longo tem que ser o efeito do sermão. Longo tem que ser o efeito do sermão. E eu queria, enquanto os irmãos procuram, no livro de Gênesis, capítulo 25, do versículo 29 ao versículo 34. Pastor Eberson, eu quero agradecer pelo convite, né? Sinto-me muito lisonjeado de estar nessa casa de oração, porque é um lugar onde o Senhor Deus ordena a bênção e a vida para sempre. É onde o povo de Deus se reúne. Pastor Eberson falou sobre o domingo que vem para trazer a campanha do quilo. Os evangelhos, o livro de Mateus diz assim: Senhor Deus porá uns à direita e outros à esquerda. Não é isso que o texto da palavra de Deus diz? Amém? Aqueles que estão à direita, o Senhor Deus dirá assim: olha, vinde bendito de meu Pai, possui por herança o que está preparado para vós, porque eu tive fome, tive sede, estava nu, estava necessitado, estava hospitalizado. Em todas essas situações vocês me atenderam. E aquela pessoa diz assim: Senhor, mas quando é que nós estivemos nessa situação e nós não te atendemos? Quando vocês fizeram um dos pequeninos, fizeram a mim. E dirá o que está à sua esquerda: apartai-vos de mim, maldito, que eu não vos conheço, porque eu tive fome, sede, estava na prisão, estava nu, estava hospitalizado, estava necessitado e não fui atendido. Senhor, quando é que nós estivemos nessa situação? Pergunta. Quando vocês deixaram de fazer a um dos meus pequeninos. Então, irmãos amados, eu quero te dizer o seguinte: visitar alguém hospitalizado é ação social. Alimentar alguém é uma ação social. Dar uma muda de roupa é ação social. Visitar alguém que está necessitado é uma ação social. Quando a igreja deixa de agir, quando a igreja deixa de fazer ações sociais, ela deixa de fazer a obra que lhe foi confiada. Ela deixa de fazer aquilo que Deus ordenou que ela fizesse. Então, queridos irmãos, ouça a voz do seu pastor e domingo que vem traga a sua oferta, traga o seu quilo. Se você não puder comprar, traga em dinheiro, para que as pessoas necessitadas possam ser atendidas por esta casa de oração. Os irmãos acharam? Gênesis capítulo 25, do versículo 29 ao versículo 34. Eu quero conversar com a igreja sobre uma palavra que está no meu coração, que diz assim: quando desprezamos a bênção de Deus. Diz assim a palavra do Senhor: certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou esgotado e faminto do campo e pediu-lhe: deixe-me comer este cozido vermelho, pois estou com muita fome e exausto. Por isso, mais tarde, deram também a Esaú o nome de Edom, ou seja, vermelho. Então Jacó lhe propôs: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. E ao que Esaú replicou: eis que estou a morrer, e de que me servirá o direito da primogenitura? E Jacó quis oficializar o ato: jura-me primeiro. Portanto, Esaú lhe jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Então Jacó lhe deu pão e um ensopado de lentilha, e ele comeu e bebeu até fartar-se. Levantou-se e partiu. Assim desprezou Esaú todos os seus direitos do filho mais velho. Querido Deus, toma, Senhor, em tuas mãos esta casa de oração, os teus filhos que aqui estão.
Senhor, que esta palavra possa falar a cada um de nós. Senhor, que esta palavra venha trazer para nós, Senhor, orientações que nós precisamos na nossa vida. Deus abençoa cada um segundo as multidões das tuas misericórdias. É o que eu te peço, meu Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Irmãos, há muitas pessoas que perdem a bênção de Deus por não vigiar. Esaú, ele era o filho mais velho de Jacó. E por falta de vigilância, ele perdeu o direito de uma bênção especial e de receber uma porção dobrada da herança do seu irmão Jacó. Ele perdeu esse direito de usar esta bênção. Ele sofreu muitos prejuízos, porque em um momento de uma provação, em um momento da bênção, ele não mais a tinha, porque Esaú tomou uma decisão errada na sua vida. Através deste texto de Gênesis capítulo 25, do versículo 29 ao versículo 34, através dessa história de Esaú e Jacó, nós vamos ver algumas situações em quando nós trocamos o certo pelo duvidoso. Talvez muitos de nós aqui já ouvimos essa expressão. Não troque o certo pelo duvidoso. Por falta de vigilância, muitos têm perdido ou têm desprezado a bênção de Deus na sua vida. E eu quero conversar com a igreja neste lugar. Algumas situações que nos levam a desprezarmos a bênção de Deus sobre as nossas vidas. Há uma bênção de Deus sobre nós. Há uma bênção que Deus derramou e derrama sobre cada vida. Mas nós podemos perder essa bênção. No versículo 29 de Gênesis capítulo 25, diz que certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou esgotado e faminto do campo. Nós podemos perder a bênção de Deus quando nós estamos cansados, ou quando o cansaço nos domina. O cansaço, o estresse, tira o nosso equilíbrio de pensarmos, de raciocinarmos, de vermos as coisas com mais clareza. Quando estamos esgotados, com excesso de trabalho, com preocupações, com decepções acumuladas, nós devemos evitar de tomar decisões sem ouvir o que Deus tem a falar conosco. Temos que fazer algo e partimos, mas nós não paramos e não pensamos e nós não perguntamos a Deus: devo fazer ou não devo fazer? Devo seguir ou não devo seguir? E por não consultarmos a Deus, ou por não consultarmos às vezes o nosso pastor, nós tomamos uma decisão errada nas nossas vidas. E o cansaço, o estresse, quando nos domina, nós podemos tomar uma decisão errada, que pode nos levar a perder a bênção de Deus na nossa vida. Esaú dizia, diz o versículo 29, que Esaú chegou esgotado e faminto do campo. Uma outra situação, diz o versículo 30, que podemos perder a bênção de Deus quando nós deixamos a aparência nos vencer. No versículo 30 que nós lemos, diz assim: e pediu-lhe: deixa-me comer esse cozido vermelho, pois estou com muita fome e exausto. Por isso mais tarde
deram também a Esaú o nome de Edom, ou seja, vermelho. Irmãos queridos, irmãs amadas, eu quero te dizer uma coisa: aquilo que não te atrai, não te cativa. Aquilo que não parece contigo, ele não te atrai. Eu quero te dizer que a bênção tem a sua cara. A bênção parece contigo. Você não vai querer uma bênção que não é parecida com você. Quando Esaú estava andando, ele estava desejoso, ele estava faminto. E ele se deparou com um prato, um guisado vermelho, que era a cara dele, parecia com ele. O versículo 30 diz assim: deixa-me comer esse cozido vermelho, pois estou com muita fome e exausto. Por isso, mais tarde, deram também a Esaú o nome de Edom, que significa vermelho. O prato era um prato que atendia aos desejos, à vontade e o querer de Esaú. Então ele venceu, então ele vendeu o que ele tinha de mais precioso. Porque o que cativou ele, por aquilo que ele entendia que era um desejo, uma vontade e um querer. Jacó, ele era esperto. Jacó, ele sabia exatamente o que o seu irmão desejava. Jacó sabia exatamente a vontade e o querer de Esaú. Jacó não era bobo. Ele fez um prato que era a cara de Esaú, para chamar a atenção de Esaú. Irmãos queridos, irmãs amadas, eu quero te dizer uma coisa: não vai faltar pessoas espertas para te trazer um prato, para querer te desviar da bênção que Deus tem na tua vida. Não vai demorar alguém que irá te cativar, que virá com palavras doces, palavras melosas, palavras cativantes, coisas que vão mexer com você, coisas que vão mexer, vão trazer você para te iludir. Palavras certas. Tem gente que sabe o que falar para te conquistar. Sabe as palavras exatas, com o objetivo de roubar a tua bênção, com o objetivo de levar você a desprezar a bênção que Deus tem sobre a sua vida. Usam palavras certas, o jeitinho certo, o momento certo, a hora certa, aquela conversa no pé do ouvido. Aquela conversa no pé do ouvido, como diz alguns, te deixa toda arrepiada. Mas eu quero convidar a você, meu irmão e minha irmã, não troque o que você tem mais de precioso pelos apelos do querer, da vontade e do desejo. O que Deus tem para a tua vida é muito maior. A Bíblia diz que aquilo que os olhos não viram, e que os ouvidos não ouviram, e que não subiu ao coração do homem, essas são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Há um projeto especial de Deus para a sua vida. E aquilo que Deus projetou na sua vida, no tempo de Deus irá acontecer. Não troque a sua bênção por nada neste mundo. O diabo conhece, sabe que você está precisando de uma palavra carinhosa. Há pessoas que podem destruir a sua vida, não será aquela que vai te tratar com grosseria, não.
A pessoa que pode destruir a tua vida, ela virá com palavras afetivas. A pessoa que quer te tirar o projeto de Deus na sua vida, não vai jogar pedras em você. Se você tem desejos de ascensão profissional, a pessoa que quer te destruir, ela não vai chegar perto de você e não vai bater a porta na tua cara, não. A porta que ela escancara é uma porta com portais de ouro. É uma porta pintada de ouro para te enganar. Tudo o que é construído ou levado, ou levantado para nos destruir, tem a nossa cara, tem o nosso desejo, tem o nosso querer. Atende os nossos desejos, parece com aquilo que nós sonhamos. É do jeitinho que eu sonhei, tal qual eu queria, tal qual eu imaginava, é do jeitinho que eu esperava. Irmãos e irmãs amadas, o diabo tem seus secretários, que anda ao redor e derredor, buscando a quem possa tragar, esperando o momento certo para te destruir. O diabo sabe o que você gosta. Ele sabe da comida que você gosta, ele sabe do tempero que você gosta, ele sabe do tipo do carro que é a sua preferência, ele sabe o jeito, a pessoa que você espera. Mas cuidado, irmãos, pode ser prato enganoso, pode ser prato envenenado. Esses pratos não são para você. Não são para você. Há uma bênção maior de Deus. Não tome decisões, porque nós podemos perder a bênção quando nós nos deixamos vencer pela aparência. A Bíblia nos fala lá no livro de 1 Samuel, quando Samuel foi ungido a vir a rei, quando ele chega na casa de Jessé, Jessé manda logo o filho mais velho, o marombeiro, o fortão, o bonitão, aquele que aos olhos de Jessé e até aos olhos de Samuel seria aquele que era o rei de Israel, que seria o rei de Israel. Todos nós sabemos a resposta de Deus para Samuel. Samuel, não atente para a sua aparência, porque eu tenho rejeitado, porque eu não olho como olha o homem, porque o homem olha o que está diante dos seus olhos, mas eu olho para o coração. Nós podemos perder a bênção de Deus, irmãos, quando nós nos deixamos levar pela aparência. Há muitos crentes que vivem uma vida derrotada, porque não quiseram esperar em Deus, se deixaram levar pela aparência. Mas que gato, mas que gata, vivo todo arranhado, mas eu não largo a minha gata, e hoje está com a cara cheia de esparadrapo, porque não soube esperar na bênção de Deus, se deixou levar pela aparência. Entenda, queridos irmãos, a bênção de Deus é maior. A bênção de Deus é maior. Nós podemos perder a bênção de Deus quando nós damos ouvido a propostas carnais. Diz o versículo 31, diz assim, olha: então Jacó lhe propôs: vende-me primeiro o teu direito da primogenitura. Irmãos e irmãs queridas, sempre haverá alguém nos fazendo propostas ou sugestões para nos tirar a bênção.
Satanás sempre tenta nos atrair para atalhos. Atalhos sempre nos levará a viver em caminhos errantes, viver perdidos. Atalhos não nos leva a lugar algum. Atalhos nos leva a labirintos. O diabo, o nosso adversário, ele quer te destruir. Ele quer destruir a tua bênção, te trazendo, te fazendo propostas indecorosas. Propostas que não são pertinentes aos salvos. A característica do salvo é viver em santidade. A Bíblia diz assim: sede santo como aquele que vos chamou, sede santo em toda a vossa maneira de viver. O que é pecado. Não é porque nós estamos no século 21, porque deixou de ser pecado. Fornicação é pecado, adultério é pecado, roubar é pecado. A Bíblia nos trata tanto sobre isso lá no livro de capítulo 3, em Gálatas. Fala sobre isso. Frutos da carne. A bênção de Deus pode nos ser tirada quando nós damos ouvido a propostas carnais. Se nós não guardarmos o nosso coração nos princípios da palavra de Deus, acabaremos errando o caminho. Havia uma palavra no meu coração já há algum tempo, e sábado teve uma irmã na nossa casa, a irmã Inês, e ela falou uma palavra com a Cíntia. Depois na conversa a Cíntia replicou a palavra, e a palavra que estava no meu coração, que a irmã Inês falou para a Cíntia falou para mim, e eu vou falar para vocês, é a replicação da palavra, que nós não precisamos, irmãos, de avivalistas. Nós não precisamos de ninguém ficar dançando, batendo o pé, fazendo reteté. Nós precisamos de ensinadores da palavra. Nós precisamos de pessoas que ensinem a palavra de Deus. A Bíblia diz que o meu povo erra por falta de conhecimento. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se nós não conhecermos a verdade, nós seremos levados por vento de doutrinas, por vento de costumes. Nós erramos nós podemos perder a bênção de Deus quando damos ouvidos a propostas carnais. Sabe por quê, irmãos? Porque os crentes carnais gostam de andar com crente carnal. Os espirituais gostam de andar com os espirituais. O papo do crente espiritual é: Jesus está voltando. A conversa do crente espiritual fala sobre a bênção do céu. A conversa do crente que vai morar no céu é da sua esperança de morar no céu. Porque se a tua esperança está nas coisas desta terra, diz a palavra, você é pior dos miseráveis. Você sabe disso? Se a sua esperança está nas coisas desta terra, você é o pior dos miseráveis. Mas a conversa dos crentes espirituais é que nós temos uma morada no céu, a Nova Jerusalém, e que perto, muito próximo, vai tocar uma buzina e os salvos entrarão na glória. E a Bíblia diz que quem tem essa esperança, irmão, purifica a si mesmo. A trombeta soará e os salvos irão entrar na glória celestiais. Todos os dias, irmãos, é tocada uma buzina, todos os dias são tocados uma trombeta, mas são trombetas de aviso. Todos os dias é tocada a trombeta de aviso, dizendo que Jesus está voltando. Essas trombetas de aviso nós encontramos nos evangelhos: pai contra filho, filho contra pai, morte, violência. Todo dia a Rocinha passa por violência. Mas isso, irmãos, são trombetas de aviso. E todos escutam.
Crentes e não crentes escutam as trombetas de aviso. Vocês e eu conheço alguém que diz para a gente: olha como as coisas estão difíceis. Antigamente não era assim. Como as coisas estão violentas, como as coisas estão mais caras, como está difícil. Você escuta isso de crentes e não crentes. Trombetas de aviso. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, que um dia soará a trombeta de reunião. A trombeta de reunião soará, e a Bíblia diz que só, e somente só, os salvos escutarão. E aí o que acontece quando tocar a trombeta de reunião? Estará dois no campo, um será tirado, outro será deixado. Estarão dois na moenda, um será tirado, outro será deixado. Estarão dois na cama, um será tirado, outro será deixado. Porque nem todos que dizem Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Essa trombeta de reunião vai ser do tipo assim: Maranata, ora vem Senhor Jesus. E os salvos escutarão o soar da trombeta, e os salvos, os ressuscitados e os arrebatados encontrarão com o Senhor nas nuvens e entrarão na mansão celestiais. Irmãos queridos, Jesus está voltando. Prepara-te, igreja do Senhor, para encontrar-se com o Senhor teu Deus. Pode ser hoje a volta do Rei, pode ser a qualquer momento a vinda de Jesus. Nós não sabemos. Mas nós podemos perder a nossa bênção quando nós damos ouvido a propostas carnais. Eu quero te dizer uma coisa: nós podemos perder a nossa bênção quando nós exageramos a dimensão do problema. No versículo 32, diz assim: e ao que Esaú explicou, eis que eu vou morrer. E que me servirá o direito da minha primogenitura? Esaú estava com fome, era uma necessidade, ele estava com vontade de comer, um desejo, mas ele deu mais valor a isso do que a sua aliança com Deus. Ele deu mais valor à sua necessidade, ele deu mais valor ao seu desejo do que a sua aliança com Deus. Quando ele disse: eu estou a ponto de morrer, ele exagerou, ele superdimensionou, ele exacerbou o tamanho da sua necessidade e o desejo, e acabou convertendo a sua própria alma, e não podia esperar. Muitos estão ultrapassando os limites, querendo receber ou querendo tomar posse de alguma coisa fora do tempo de Deus. E aí sempre terá prejuízo para a sua vida. Jesus perdoa, mas a marca do pecado fica. Podemos perder a bênção de Deus quando nós exageramos a dimensão do nosso problema. Aí nós ficamos nos vitimizando. Tadinho de mim. Conhece aquela síndrome do Lip? Daquele desenho Lip Rádio? Tadinho de mim, coitadinho de mim, ai, ai, ai de mim. Ficam se vitimizando, exagerando uma situação. Como Esaú: estou morrendo de fome. Nós podemos perder nossa bênção, irmão, quando nós esquecemos o valor que a bênção tem. No próprio versículo 32, a parte B diz assim: olha, o que me vale o direito da primogenitura? Ele diz: olha, eu estou com fome, eu estou morrendo de fome, o que me vale ela? Ou seja, podemos perder a bênção quando nós esquecemos o valor. Através dessa frase, Esaú revelou que ele não dava valor à bênção de Deus.
Sabe, irmãos, há uma bênção de Deus sobre a vida de cada um de nós. Mas ela não vai acontecer no tempo que você acha que vai acontecer. Há um tempo de Deus. Eclesiastes capítulo 3 diz que há um tempo determinado para tudo. Há um tempo das coisas acontecerem na sua vida. Há um tempo de ir e há um tempo de voltar. Há um tempo de paz, há um tempo de guerra. Nós perdemos a bênção de Deus quando nós esquecemos o valor que ela tem. Esaú, do que me vale a bênção, do que me vale a primogenitura? Há um tempo, irmãos, determinado por Deus para você exercer o seu ministério. Há um tempo de Deus na sua chamada. Há um tempo de Deus para você realizar aquilo que Deus tem na sua vida. E quando nós desprezamos esta bênção, nós ficamos sem nada. Perdemos. Quando Esaú precisou da bênção, ele queria, não tinha mais como ter. Ele queria, que era ter a sua vontade de comer suprida naquele exato momento, sem pensar que no futuro aquela bênção lhe faria falta. Eu quero comer agora. Eu quero isso agora. Eu determino agora. E quem é Deus na tua vida? É você que determina as coisas na sua vida, ou é Deus que determina o que Ele vai fazer por você e no tempo que Ele vai fazer? Ele queria ter a sua necessidade física, a sua necessidade fisiológica de comer, suprida naquele momento, sem pensar que no futuro esta bênção lhe faria falta. E aí, queridos irmãos e irmãs, eu quero te lembrar o seguinte: devemos lembrar que aquilo que nós semeamos hoje, nós colheremos amanhã. O que nós semeamos hoje, nós iremos colher amanhã. Podemos perder a bênção de Deus quando nós desprezamos, irmãos, as riquezas espirituais. Versículo 34 diz assim: então Jacó lhe deu pão e um ensopado de lentilhas. Ele comeu, bebeu até fartar-se. Levantou-se e partiu. Assim desprezou Esaú todo o seu direito de filho mais velho. Esaú tinha um guisado diante de si, um elemento natural, comida. E ele tinha uma bênção da primogenitura, uma bênção de riqueza espiritual. Ao escolher o natural, ele desprezou o espiritual. Quando nós escolhemos o espiritual, nós desprezamos o natural. E quando nós escolhemos o natural, nós desprezamos o espiritual. Ao escolher o natural e desprezar o espiritual, ele por tabela desprezou ao Senhor e acabou colhendo frutos terríveis em função da sua decisão. E aí, quando precisou da bênção, ela não estava mais disponível. Nós não podemos, irmãos, desprezar as riquezas espirituais que Deus tem para nós. A Bíblia nos mostra
que o Senhor Deus deu a cada um de nós. Dons espirituais, dons ministeriais e dons de serviço, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Deus tem ornamentado esta igreja, esta noiva, com os dons para servir ao Senhor em espírito e em verdade. Eu quero convidar a vocês para exercitar o dom que há em ti. Exercitar o dom que Deus lhe deu. Colocar em prática, colocar em marcha aquilo que o Senhor tem te dado. Jacó, com todas as suas falhas, ele não falhou em valorizar o que podia receber de mais valoroso do seu pai Isaque: a bênção. Valorizar a bênção é o primeiro passo para ter acesso a ela. Se você valorizar a bênção que Deus tem te dado, é o primeiro passo para ter acesso a esta bênção. Sabe, queridos, só podemos de fato alcançar algo se antes valorizarmos, se nós reconhecermos o valor que ela tem. Se você não valorizar a bênção de Deus, você não vai recebê-la. Esaú, ao contrário, ele desprezou a bênção. E por mais de uma vez, ele demonstrou isto. O desprezo é o segredo para perder a bênção de Deus. Quando desprezamos algo, estamos fazendo um convite para que esta bênção saia da nossa vida. Você sabe, meu irmão e minha irmã, que o seu marido é bênção na tua vida? A Bíblia nos fala sobre Ana. A Bíblia nos diz que Ana era estéril. Não é isso? Ana era estéril. E eu creio que ela falava com Eucana do desejo de ter filhos. Chega um determinado momento que Eucana diz assim: olha, o meu amor não é melhor para você do que 10 filhos? Penina perturbava a ideia de Ana. A Bíblia nos fala que Ana, quando desceu ao templo, Ana foi orar, e toda aquela situação de Ana com o sacerdote, quando o sacerdote disse que ela estava embriagada, ela responde que não, que ela era uma mulher que estava derramando a sua alma perante o Senhor. E o sacerdote Eli diz que ela fosse para casa, e dali a 1 ano ela teve um filho, que foi Samuel. Quem foi o agente da bênção? O seu marido. A bênção na sua vida, minha irmã, passa pelo seu marido. Não despreze o seu marido. Irmão, não despreze a sua esposa. Quem acha uma mulher, acha um tesouro. A sua esposa é uma bênção na sua vida. Trate ela como uma pedra preciosa. Nós perdemos a bênção quando nós desprezamos o valor que ela tem. Se você despreza o valor da bênção, você está sujeito a perdê-la. E aí a gente vê tantos casais chorando a falta da esposa, o marido chorando a falta da esposa, a esposa chorando a falta do marido. A tua bênção, a bênção que Deus te deu, está dentro da tua casa.
está dentro da tua casa. O diabo vai querer te enganar. O diabo vai querer colocar um saradinho, um maradinho, um malhado. Mas a Bíblia diz que a flor do campo, ela é bonita, ela é cheirosa, mas passa o tempo, ela murcha e cai. O bonitinho, o saradinho, ou a saradinha bonitinha, chega um tempo, murcha e cai. Eu quero terminar essa palavra. Eu quero te dizer, irmãos, que hoje ainda podemos desprezar ou valorizar a bênção de Deus. A decisão está nas suas mãos. E a única forma de provar que valorizamos é pagar o preço que for necessário para tomar posse dela. Jacó valorizava a bênção. Ele fez tudo certinho. Não, espera aí. Vamos tratar as coisas como tem que ser. Versículo 33. Jacó quis oficializar o ato. Jura-me que tu vai vender? Sim, juro. É preciso, irmãos, pagarmos um preço para obter uma bênção de Deus. Alguns dizem, não, Jesus morreu na cruz do Calvário, o preço está pago. Sim, o preço da salvação. Você não precisa pagar, que Jesus pagou o preço por você. Mas o céu é tomado à força, o céu é tomado a pulso. O que nos separa do céu é vida não santificada. A bênção de Deus está exposta. Quando Josué foi conquistar a cidade de Ai, na primeira campanha da cidade de Ai, Josué foi à batalha, mas sem consultar a Deus. Mandou uns espias. Os espias falaram, não, a cidade é pequena, coisa lá é molinho. Manda uns 2 ou 3 mil que resolve o problema. É um povo fraquinho. E a Bíblia diz que Josué mandou 3.000 soldados. E desses 3.000 soldados, se não me falha a memória, 34 ou 37 morreram. Josué foi consultar a Deus sobre o que tinha acontecido. E a Deus, Pai, povo, farei maravilha no de vós. Se nós vivemos uma vida de santidade, Deus vai fazer coisas maravilhosas no meio de nós. Nós não podemos desprezar a bênção de Deus na nossa vida. O melhor de tudo é que, no nosso caso, podemos ter acesso à bênção de Deus, mesmo nós não sendo os filhos mais velhos. Porque os braços do Senhor está estendido para abençoar todo aquele que chega a Ele. Ele nos fez co-participantes da bênção celestial através da sua vida. Eu quero convidar os irmãos para que façamos hoje um propósito diante de Deus de valorizar o que de fato nos é lícito buscar. A bênção de Deus que é derramada em nossas vidas através de Jesus Cristo. A bênção da reconciliação, do meio do qual temos novamente acesso ao Pai e que nos permite desfrutar a paz de Deus que excede a todo entendimento. Que Deus, na sua misericórdia e na sua grandiosidade,
possa falar a cada um de nós, para nós não desprezarmos a bênção de Deus sobre as nossas vidas. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Obrigado, pastor. Obrigado. Vocês podem se colocar de pé. Uma mensagem de alerta para nós. Mensagem para que a gente valorize tudo aquilo que o Senhor já tem nos dado. Você já se pegou reclamando daquilo que você tem? Você já se pegou reclamando daquilo que Deus já te deu? Ou quantas vezes você já se pegou desvalorizando a sua própria vida, a sua própria casa, o teu ministério, o teu líder, a tua esposa, o teu esposo, os teus filhos, a tua casa, o teu emprego, a tua igreja, o teu tempo, o teu dinheiro? Tudo isso são bênçãos que o Senhor tem nos dado. E se nós formos fiéis no pouco, Deus nos colocou muito. Se formos gratos a Deus naquilo que Ele tem nos dado, com toda certeza Ele continuará acrescentando em nossas vidas, porque vem em nós filhos gratos, que valorizam já todos os dias as suas bênçãos. Aliás, a gente aprende com Davi que todos os dias Deus tem um presente para nós. Davi disse assim: Senhor, as tuas misericórdias se renovam todos os dias. Davi reconhecia que todos os dias era presente de Deus, e precisamos valorizar ano após ano, dia após dia da nossa vida. Você pode glorificar a Deus por isso. Glorifica a Deus, valorize a sua vida, valorize o teu tempo, a tua igreja, os teus amigos, a tua esposa, a tua família. É bênção de Deus para a tua vida. Enquanto o pastor estava aqui ministrando, eu pensei assim: caramba, como eu sou abençoado, como eu sou um cara muito abençoado. Você pode afirmar isso? Eu sou abençoado. Diga isso mais uma vez. Olha, diga isso para o inferno ouvir. Diga isso para o Rocinho ouvir. Vocês são abençoados, nós somos abençoados. Glória a Deus. Pelo você